Imagine estar em um paraíso tropical com praias de areia branca, águas cristalinas e um cenário tão perfeito que parece irreal. Agora, imagine que ao tentar voltar para este lugar você descobre que ele simplesmente não existe em nenhum mapa e ninguém consegue encontrar nenhum registro de sua localização. Esta é a história de um grupo de turistas que vivenciou o inexplicável. Uma ilha que, ao que tudo indica, não existia para o resto do mundo. O que será que realmente aconteceu? Antes de mergulharmos fundo nessa história inacreditável, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de mistério e suspense. E se você já passou por algo inexplicável, compartilhe nos comentários. Queremos ouvir o seu relato. O protagonista dessa história é Marcos. Um turista apaixonado por aventuras que em uma de suas viagens pelo Caribe decidiu explorar uma ilha paradisíaca de que tinha ouvido falar. Em um passeio de barco, ele e um pequeno grupo de outros turistas seguiram um guia local que parecia saber exatamente onde ficava essa ilha remota. Após algumas horas navegando em mar aberto, avistaram um pedaço de terra rodeado por águas tão transparentes que revelavam o fundo do oceano com clareza. Todos ficaram fascinados com a beleza do lugar, que parecia intocado pelo homem. Ao desembarcar, Marcos e os outros sentiram algo estranho, como se o ar ao redor fosse diferente, carregado de uma energia que eles não conseguiam explicar. A ilha tinha uma atmosfera mística e todos estavam animados para explorar cada canto. Eles caminhavam pela areia fina, tiravam fotos, nadavam e relaxavam sob as palmeiras. A ilha parecia oferecer uma experiência única de paz e serenidade, uma sensação que nenhum deles havia sentido antes. Marcos e os outros turistas passaram o dia aproveitando o lugar e fazendo registros fotográficos. À medida que o sol começava a se pôr, o guia os chamou de volta ao barco, dizendo que precisavam partir antes que a escuridão tomasse o mar. Relutantes, todos se despediram daquele lugar mágico, prometendo a si mesmos que voltariam um dia. Mas foi só quando voltaram ao continente que perceberam o que realmente estava acontecendo. Assim que desembarcaram, Marcos e os outros foram revisar as fotos que haviam tirado na ilha. Para o espanto de todos, perceberam que várias das fotos estavam corrompidas, como se uma névoa distorcesse a imagem ou como se o próprio cenário da ilha estivesse se desfazendo nas fotos. Mesmo as que estavam visíveis tinham algo estranho, como se faltasse algo na composição. Intrigado, Marcos decidiu investigar mais sobre o lugar para entender o que havia acontecido. Ele tentou localizar a ilha no mapa, mas para sua surpresa não havia nenhuma menção ou registro de sua existência. A cada pesquisa, o mistério só aumentava. Marcos entrou em contato com o guia que os levou até lá, mas o homem parecia tão confuso quanto eles. Ele insistiu que tinha levado turistas àquela ilha várias vezes antes, mas nunca tinha se deparado com algo assim. Decidido a encontrar respostas, Marcos se uniu a alguns dos outros turistas e todos se esforçaram para encontrar alguma evidência concreta do lugar. Eles tentaram recriar a rota original no mar, mas o resultado era sempre o mesmo. O lugar que deveria abrigar a ilha paradisíaca era nada mais do que um trecho vazio de oceano. Durante semanas, eles contrataram outros guias e até mergulhadores locais, mas a misteriosa ilha simplesmente havia desaparecido. Alguns locais começaram a falar de lendas antigas sobre ilhas que brincavam de se esconder, aparecendo para alguns e desaparecendo para sempre, mas seria esse o caso? A obsessão de Marcos em encontrar a ilha aumentou a cada dia. Ele não conseguia entender como um lugar tão marcante poderia simplesmente desaparecer. E como se o mistério não fosse o bastante, alguns dos turistas começaram a relatar sonhos estranhos envolvendo a ilha. Em seus sonhos, eles estavam de volta àquela praia, mas o ambiente era diferente, sombrio, como se a ilha estivesse viva e os observando. Em cada sonho sentiam um desconforto crescente, uma sensação de que a ilha não os queria ali. Marcos começou a questionar sua sanidade. Será que ele realmente esteve naquele lugar ou tudo não passou de uma ilusão?
As fotos, embora estranhas, eram a única prova de que a ilha existira. Ele passou noites revisando cada imagem, tentando encontrar pistas que esclarecessem o enigma. Porém, cada vez que olhava, parecia encontrar ainda mais perguntas, como se a própria ilha estivesse tentando apagá-los de sua memória. Após algumas semanas, alguns dos turistas que haviam visitado a ilha junto com Marcos começaram a se afastar, cansados e confusos. Eles queriam seguir com suas vidas, esquecendo o que tinha acontecido, mas Marcos não conseguia deixar isso para trás. Ele precisava saber a verdade. Em um último esforço, ele conseguiu recrutar uma pequena equipe de exploradores dispostos a ajudá-lo a encontrar a ilha novamente. A nova expedição seguiu os mesmos passos, partindo do ponto exato em que haviam saído originalmente, mas, assim como antes, não encontraram nada. A cada dia que passava, a frustração de Marcos aumentava. Ele sabia que não estava louco. Ele sabia o que tinha visto, mas o oceano parecia esconder seu segredo como um guardião fiel, protegendo a ilha de qualquer um que ousasse buscá-la. Quando a última expedição fracassou, Marcos decidiu que era hora de desistir. Ele voltou para casa, ainda perturbado pelo mistério, mas algo ainda o assombrava. Em uma última tentativa de encontrar sentido, decidiu revisar as fotos mais uma vez. Dessa vez, ele percebeu um detalhe que nunca tinha notado antes. Em uma das imagens, uma silhueta escura parecia estar escondida entre as árvores, como se alguém estivesse observando o grupo de turistas enquanto exploravam a ilha. Essa revelação apenas aumentou o mistério, mas Marcos decidiu que era melhor deixar essa história enterrada no passado. Hoje, quando alguém pergunta a Marcos sobre a ilha, ele hesita em responder. Ele sabe que poucos acreditariam em sua história, mas em seu íntimo ele sempre se pergunta: o que era aquela ilha? Como ela podia simplesmente desaparecer? E por que parecia que eles nunca deveriam ter estado naquele local? E você, o que acha que aconteceu com essa ilha misteriosa?